Vamos lá, vamos continuar aqui a série falando sobre os rankings, né, das diferentes divisões do UFC. Já falamos sobre a divisão dos pesos moscas. Hoje vamos falar da divisão aqui dos pesos galo, que teve o Merab Dvalishvili defendendo seu cinturão sábado contra o Cory Sandhagen, né? Mais uma vitória desse lutador que cada vez mais, né, tem se colocado na discussão dos maiores lutadores da história do peso galo, né? Muita gente já considera o Merab o maior peso galo da história. E assim, cara, a gente olhando aqui pro ranking, a gente vê claramente que, porra, já limpou a divisão, né, cara? Os 4 primeiros colocados ele já derrotou. Assim, ninguém quer ver Song Yadong, porra, né? É um lutador até talentoso, né, e tal. De repente, em algum momento da carreira, se conseguir ali explodir mesmo, um lutador que sempre teve muito potencial e é ainda jovem, né? Mas, porra, né? Outro dia perdeu do Petr Yan, vem de vitória contra o Henry Cejudo, mas, né, uma vitória ali que teve dedo no olho e tal, meio polêmica, mas ele tá vencendo a luta, né, cara? Ele provavelmente venceria essa luta, mas é um lutador que, assim, eu acho que ainda precisa fazer mais, né, para a gente considerá-lo, né, nessa discussão de, porra, ser uma luta interessante pro Merab. E, cara, descendo na categoria, é difícil achar alguém, né, porque, assim, ou são lutadores tipo um Marlon Vera, que já tá numa fase decrescente, um Henry Cejudo, que tá numa fase decrescente, Rob Font, mesma coisa, ou lutadores mais jovens que não empolgam, né, cara? Quem fica empolgado com o Zahabi depois de assistir a luta dele contra o José Aldo, né? Mário Bautista, até vai ter a chance da vida, né? Vai enfrentar o Omar Nurmagomedov, mas assim, não empolga, né? Mesmo os lutadores jovens dessa divisão no momento não empolgam. Então, pro Merab, o que a gente vê pro futuro próximo são revanches, né? Petr Yan talvez vai ser a próxima luta. Eu realmente, assim, a gente assistindo a primeira luta entre eles, eu acho difícil acreditar que o resultado pode ser diferente, né? Foi um atropelo muito grande do Merab, né? Mas muito mesmo. Eu, assim, não é uma luta que me anima. A única luta dessa divisão, para mim, é realmente animadora, é Merab e Omar Nurmagomedov, né? E eu acho que o Omar Nurmagomedov é o lutador para destronar o Merab Dvalishvili, né? Eu acho que na revanche eu vou apostar minhas fichas no Omar Nurmagomedov, né? A primeira luta ele estava vencendo, né? Mais ali para segunda metade do embate é que as coisas começam a complicar para ele, mas é um lutador que, porra, foi meio que catapultado, né, até pelo nome, não tinha uma experiência tão grande de enfrentar lutadores top assim. Então eu acho que, cara, é um lutador que com um pouco mais de experiência vai crescer muito. O Merab já tem seus 34 anos. Eu acho que numa revanche o Omar Nurmagomedov tem grandes chances de destronar o Merab. Agora, se não for ele para destronar, aí fodeu. Aí realmente meio que não sobra nada, né? A não ser super lutas, né? O Merab subindo ou o Pantoja subindo. Eu gostaria muito de ver essa luta, né? Pantoja e Merab, eu acho uma luta de estilos muito interessante, né? Como é que o Pantoja lidaria, né? Porque o Merab, o estilo dele é buscar quedas e aí com a capacidade que o Pantoja tem de pegar costas, né? O nível absurdo que o Pantoja tem no chão, eu acharia muito interessante ver como essa luta se desenvolveria. De repente o Merab iria querer manter em pé a luta, né? Ele tem se desenvolvido muito na luta em pé, mostrou isso nessa última luta agora contra o Cory Sandhagen. Mas,
Enfim, é isso. Eu acho que o mais interessante para se falar até em relação ao Merab hoje é essa questão histórica, né? É o lugar dele na história dos pesos galo, né? Porque é isso. Hoje a gente tem muita gente já colocando o Merab como o maior peso galo de todos os tempos. Não é o meu caso, né? Eu ainda não coloco ele nessa posição, mas eu entendo sim que ele está nessa discussão, né? Para mim, no momento, ele é o segundo maior peso galo de todos os tempos, né? Só ficando atrás do Dominick Cruz, que é um lutador histórico, e eu acho que assim, até porque o UFC tem muito essa máquina de mídia que quer sempre colocar os campeões atuais, né? O campeão atual de qualquer categoria que seja, não precisa de muito para o pessoal lá começar a meter o papo, maior de todos os tempos e tal, né, cara? E as pessoas acabam se esquecendo da história, né? O que foi feito pelos lutadores do passado. Acho que o Dominick Cruz, até em alguns momentos, nesse passado recente, tem sido meio que desrespeitado, cara. E é muito fácil colocar o Aljamain Sterling como o maior de todos os tempos, TJ Dillashaw como o maior de todos os tempos, como se fosse molezinha ultrapassar o Dominick Cruz. Não é assim. E eu entendo que, cara, na história da divisão dos galos, você não tem o Anderson Silva, né? Você não tem o George St. Pierre, você não tem o maior de todos os tempos claro assim, tão claro assim, eu digo, né? Não tem uma sequência absurda de, 10 defesas de cinturão, um cara que defendeu o cinturão muito mais do que outros. Mas, o Dominick Cruz, ele tem, sim, um cartel de muito respeito, né? Porque quando a gente... Vamos olhar para os cartéis de todo mundo aqui que está nessa discussão de maiores pesos galos de todos os tempos, né? Então, a gente tem aqui o cartel do Merab, Dominick Cruz, Aljamain Sterling e TJ Dillashaw, né? TJ Dillashaw, que é um lutador que eu gostava muito, né? Eu acho até que se a discussão for melhor peso galo de todos os tempos, eu acho que o TJ tá forte nessa discussão, né? Eu gostaria muito de ver o Prime TJ Dillashaw pegando o Merab Dvalishvili, né? É um lutador incrível, o TJ no auge. Mas, cara, o Dillashaw é um cara que, assim, ele não teve uma sequência de vitórias daquela que, constrói uma aura pro lutador, né? E eu acho que quando a gente fala em maiores de todos os tempos, isso é importante. Eu acho que a coisa mais difícil de se fazer no MMA é você ter uma sequência de anos e anos invicto no UFC, em alto nível, e ainda mais sendo campeão, né? Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer. E o TJ não teve isso, né? Ele vence o Renan Barão, e aí tem 2 defesas, e aí perde pro Dominick Cruz. Aí se recupera, né? Derrota o Cody Garbrandt e defende o cinturão só mais uma vez, né? No total, ele tem um número de respeito de vitórias em lutas por cinturão, né? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vitórias em lutas por cinturão. Mas ele não tem uma sequência invicto aqui no UFC que chame muita atenção, né? A maior sequência dele foi aqui, 1, 2, 3, 4 vitórias, né? Com isso em mente, vamos ver o cartel do Aljamain Sterling, né? Que também, pouco tempo atrás, né, quando era campeão, tava muita gente colocando o Sterling como o maior peso galo de todos os tempos. E assim, não consigo concordar com isso não. Que a gente está falando aqui de um cara que até teve uma boa sequência de vitórias, né? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu não me engano, né? 8, 9. Teve 9 vitórias seguidas, uma bela sequência, e defendeu o cinturão dele, né? Que ele conquistou aqui de forma esquisita, né? Mas defendeu 3 vezes o cinturão, o Sterling, que é o mesmo número de defesas que tem o Merab hoje. Aí alguém também vai falar para mim,
mas você só tá fazendo continha aí de sequência de vitórias e defesa de cinturão, né? Como se, porra, tem que analisar aí a dificuldade dos adversários e tal. Mas, cara, eu acho que quando você é campeão, você tá sempre pegando os melhores, né? Lógico que ali, quando a gente tem lutadores que estão num patamar muito próximo, na sequência aqui da nossa análise, a gente pode entrar nesse ponto, né, de que lutadores que cada um bateu e tudo mais. Mas eu acho que, assim, hoje, né, e sempre, né, amanhã vai existir isso também, existe uma parcialidade sempre para o momento atual, de achar que, porra, né, o nível agora é muito mais alto. Sempre esse papinho. E eu não entro muito nessa, porque cada lutador tem sua época. O que importa é o que cada lutador fez em sua respectiva época. Mas, claro, muitos desses lutadores não são, porra, não é que um lutador fez a história dele 1000 anos antes do outro. Muitos desses lutadores estavam lutando ao mesmo tempo aqui, né? E por isso mesmo que eu não vejo tanta diferença aqui quando você vai falar de nível, né, dos lutadores enfrentados. Talvez o Dominick Cruz seja o cara, né, o mais antigo, que dê para falar um pouco mais. Mas mesmo assim, que a gente vai ver o cartel do Dominick Cruz, eu não consigo olhar para os caras que ele derrotou e falar, não, estão muito atrás do pessoal que os outros que estão nessa discussão derrotaram. Mas, né, não vamos perder o foco aqui não, que eu já estou perdendo. TJ Dillashaw não teve praticamente sequência de vitórias relevante e venceu 5 lutas por cinturão. Sterling teve uma sequência muito boa de 9 vitórias seguidas e defendeu 3 vezes, né? Agora, Dominick Cruz. E, cara, quando a gente fala de Dominick Cruz, quando a gente fala de Zé Aldo, a gente tem que contar o WSC, né? Não adianta. Era a maior organização quando a gente falava de pesos galos e pesos penas, e era uma organização muito forte, né? Uma organização que, assim, em termos de talento, não devia nada ao UFC na época. É só a gente lembrar do que aconteceu na época que o peso leve do WSC foi fundido ali ao UFC, né? Os pesos leves do WSC dominaram o UFC por anos, né? Então, assim, quem assistia WSC, quem pega para assistir agora o WSC, vai, né, perceber e vai lembrar que era uma organização de nível altíssimo, né? Aliás, eu recomendo, cara, para quem tem acesso aí, porque eram sempre eventos incríveis, lutas fodas. Mas Dominick Cruz teve uma sequência aqui, né? Ele perde do Uriah Faber. Onde é que está a derrota dele? Do Uriah Faber lá atrás. Aqui, né? Aí ele vence, se eu não me engano, são 12 seguidas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vitórias seguidas, né? Isso é uma sequência que constrói aura, né? Sendo que, porra, a maior parte dessa sequência ele era um campeão, né? Então, assim, teve uma aqui que ele foi campeão no WSC, aí teve uma vitória pro cinturão, 2, 3, 4, 5. Aí ficou 1000 anos machucado, né? Essa luta aqui não foi mais por cinturão contra o Mizugaki. Mas aí 6, 7, né? 7 vitórias pro cinturão e uma sequência de 12 vitórias seguidas. Né, cara? É muito claro que são números. Porra, pega o Sterling, 9 seguidas e 3 por cinturão. Né? Porra, como é que você vai justificar o Sterling na frente do Dominick Cruz? Como é que você vai justificar o TJ Dillashaw na frente do Dominick Cruz, cara? Né? Venceram lutadores pica, ok, mas assim, o Sterling ganhou do TJ Dillashaw sem um braço, mano. Sem um braço, última luta da carreira dele. Henry Cejudo, depois de anos sem lutar, voltando da aposentadoria. Ganhou aqui do Peter Yan, levando uma joelhada na cara. Porra, o Dominick Cruz ganhou do TJ Dillashaw no Prime.
Prime Uriah Faber, Demetrius Johnson, Benavidez também Prime. Porra, não dá, cara. Não dá, desculpa. É desconhecimento da história do esporte. Dominique Cruz está claramente acima desses dois, né? A discussão é Dominique e Merab, né? Porque o Merab ele já tem 14 vitórias seguidas, né? Se eu não me engano, aqui no UFC. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14 vitórias seguidas no UFC, né? Uma sequência de muito respeito, né? O Islam Makhachev tem 15, o Anderson Silva tem 16, né? Então aqui a gente está falando só de cachorro grande. O Kamaru Usman chegou a ter 15 vitórias seguidas, né? Então realmente quando você tem 14 vitórias seguidas, você construiu a aura de imbatível, né? Que o Merab tem mesmo. A gente olha os rankings e pô, eu só consigo enxergar um lutador minimamente com condições de derrotá-lo, né? Então assim, o cara é foda mesmo e tá nessa discussão. Mas assim, enquanto Dominique Cruz venceu 7 lutas por cinturão, o Merab venceu 4. Aí a gente vai falar, mas ele teve um caminho muito difícil pro cinturão, mais difícil do que o Dominique Cruz, e eu concordo. Isso tem que ser levado em conta. Venceu também lutadores fodas antes do cinturão, né? José Aldo, Peter Yan, Henry Cejudo, mas aí a gente também tem que olhar o contexto. Não é o José Aldo Prime, não é o Henry Cejudo Prime, né? São vitórias de respeito? São, mas calma, né? Peter Yan até sim, né? Dá para colocar o Peter Yan ainda no auge, mas eu ainda vejo, né? Porque assim, é aquilo. Vamos voltar para os números. 14 vitórias seguidas, 4 por cinturão, 3 defesas de cinturão. Contra 12 vitórias seguidas, 7 de cinturão. Assim, eu acho que, porra, o maior número de vitórias de cinturão do Dominique Cruz pesa um pouquinho, né? Apesar que a gente tem que levar em conta de que hoje em dia é mais difícil você chegar na disputa de cinturão. Eu acho que eles estão próximos, né? Eu acho que eles estão próximos, mas eu ainda coloco o Dominique Cruz à frente, né? Até porque, cara, o Dominique Cruz, cara, a competição dele também foi muito forte, mano. Ganhar do Demetrius Johnson, do Joseph Benavidez, do TJ Dillashaw, a vitória dele contra o TJ, voltando de lesão depois de anos, mano, é uma vitória incrível, né? Eu ainda coloco o Dominique Cruz à frente, mas eu entendo até quem já coloque o Merab como o maior peso galo da história. Eu entendo, né? Não entendo quem colocava Sterling e TJ Dillashaw acima de Dominique Cruz, mas eu acho que o Merab, derrotando o Peter Yan, ele, né, tem desafiado o Peter Yan, ele desafiou na coletiva pós-luta agora sábado o Peter Yan para uma luta em dezembro, né? Ele falou que é o que ele gostaria. Se ele ganha do Peter Yan em dezembro e ano que vem derrota o Omar Nurmagomedov, aí não tem discussão, acabou essa discussão toda, né? Eu acho que ele está muito perto, eu ainda coloco o Dominique Cruz em primeiro, Merab em segundo, mas é inegável que, porra, o Merab é um dos maiores pesos galos de todos os tempos, limpou a divisão, né? A gente cada vez mais tem que olhar aí para super lutas quando olha para ele, e como eu disse, eu vejo o Umar Nurmagomedov como o cara para destronar o Merab, mas, assim, realmente é um lutador que já fez história e tá num momento espetacular. É isso, grande abraço, valeu!